A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos falando de Daniel, onde falamos quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Hoje vamos ver a grandeza e o poder e o milagre do Senhor. O tema é: Deus não tem culpado por inocente, Ele é o justo juiz. Amém? Daniel 6, do 17 ao 28. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel das autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. A exigência era grande daqueles invejosos, que teria que jogar Daniel na cova. O rei fez isso. Agora pensa comigo. Você está assistindo ali um documentário na África, ver aqueles bichos ferozes, animais, onça, uma pessoa se encontrar com um só daquele, acabou. Só a misericórdia de Deus. E neste caso aqui eram vários. E aqui não tinha como ele correr. Ele estava preso numa cova. Vocês têm ideia do que é isso? Era mais de um, irmãos. O caso era seríssimo. Não tinha saída. Mas aonde não tem saída, Deus tem um milagre. Pairote era um beco que o povo de Deus estava, que significa um beco sem saída. Quando Deus mandou que deixasse ali perto do Mar Vermelho, em Pairote, e Faraó vinha com seu exército. Imediatamente, na hora de Deus, de repente, o Senhor fez o mar se abrir. Seu Pairote tem saída. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada nem se divertiu como de costume e naquela noite não pôde dormir. Pensa comigo, o rei era uma autoridade, por que ele ia se preocupar com alguém que foi condenado à morte? Mas ele estava preocupado com o homem de Deus. Ele sabia que ele não merecia, ele sabia da integridade dele. Então, se um ser humano sabia isso de outro, você imagina Deus. Deus não é injusto. Glória a Deus. De manhã cedinho, ele se levantou, foi depressa até a cova dos leões. Aí, com uma voz triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que é o seu Deus a quem você serve com tanta dedicação consegue salvá-lo dos leões? Veja que ele não dormiu à noite e ele foi com voz triste. Como valia a integridade de Daniel? O próprio rei se preocupou com ele e de manhãzinha foi à cova. Se um homem, um ser humano comum fez isso, você imagina o Deus que está lá em cima, que se inclina para ver a terra. Ele não é injusto. Ele deixa para provar a minha e a tua fé. Ele deixa para iludir o inimigo que ele está vencendo. Mas na hora certa ele chega com honra, glórias e poder para te socorrer. Não existe faculdade que você não está conseguindo pagar que você vai sair dela. Não existe porta de emprego. Minha porta, o homem lá é feroz, vai me demitir. Ele só vai se chegou o tempo. E se chegou o tempo, portas melhores vão ser abertas. E se não, a glória do Senhor vai resplandecer aí, na hora certa. Tem calma, tem fé e só adora. Daniel respondeu o quê? O rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi crime contra o Senhor. Daniel, com a palavra santa, poderosa, mas acima de tudo, primeiro ele falou que foi Deus que fechou a boca dos leões e viu a inocência dele. Deus conhece a tua inocência. Deus é o justo juiz. Deus sabe como agir. Então, se Daniel foi para a cova onde tinha leões, então a cova que eu e você possam entrar não é nada, mas Deus está nela. O rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. O segredo é confiar. Quem espera no Senhor é como Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A confiança é fé e agrada demais ao Senhor. Em seguida, o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel, todos eles junto com as suas mulheres, seus filhos,
foram jogados na cova e antes mesmo que chegarem ao fundo, os leões atacaram e o despedaçaram. Veja que antes deles caírem, os leões já despedaçaram. E algo muito sério, suas mulheres e seus filhos. Quando eu digo que a família toda paga, não é Beto que está inventando, é a palavra. Então não é bom fazer mal, não é bom maquinar, rogar praga, porque cai na pessoa mesmo, e nos que não merece, nos seus, aos nossos olhos. Mas Deus é justo, então vamos ter prudência. Você que perde o tempo falando mal de alguém, julgando, atacando, cuidado. Você tem filhos e quer o melhor para eles. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raça e língua do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Pois ele é o Deus vivo que vive para sempre, o seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra, aleluia. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel e livrando das garras dos leões. Veja que o rei mandou uma carta para tudo e todos. Quer dizer, ele fez o que? Uma lei. Para que todos adorassem o Deus de Daniel. Então, quando Deus viu que essa situação chegou ao extremo, mas ele queria mostrar a glória dele. Ele tinha um propósito. E esse propósito era um testemunho que ia alcançar nações. Então, com você e eu passo a ter um propósito. Tem um testemunho lá na frente. Tem uma bênção chegando. Vamos adorar e ter calma. Pedir para Deus tirar toda inquietação e toda ansiedade. Para terminar, o 28. Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Veja que Daniel chegou até o terceiro reinado daquele país. E aqui, aquilo que aqueles homens inventaram, para ele não conseguir, não ser promovido, ele foi. E aquela armação, aquela maledicência daqueles homens, só serviu para a desgraça deles. Porque eles e a sua família foram despedaçados pelos leões. Então vale a pena servir a Deus com dignidade. Vale a pena servir a Deus com honra, com glória, porque Deus sabe trabalhar. Aqui no Salmo, aqui em Isaías, 40:31, tem tudo a ver com o caráter de Daniel. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Receba a força, eu recebo a força, confiando no Senhor. Voa nas alturas como a águia. A força nos dá vigor, fortaleza. Corre e não perde as forças, anda e não se cansam. Águia só anda nos ares, mas quem tem confiança em Deus é uma águia. Daniel era uma águia, que seja exemplo para mim e para você. Aqui em Salmo 57, verso 6, tem tudo a ver com os inimigos de Daniel. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar. Eu fiquei muito aflito. Quem é que não fica? Não é verdade? Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. Quem faz suas covas, nela cai. Está na palavra. Lá em Provérbios também fala de cova. As pessoas que são más. Vale a pena confiar, vale a pena ter fé, vale a pena perdoar. Vale a pena ficar na posição que Deus quer. Vale a pena não sair de onde Ele colocou. Esperar nele, porque Ele é o justo juiz. Ele não tem o culpado por inocente. E Ele sabe a hora certa de honrar, abençoar e abrir portas. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.